Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo vou abordar aí o assunto sobre ordem de resolução obedecendo às operações e aos parênteses, tá? Então eu vou tentar resolver aqui alguns exemplos para lhe dar uma melhor noção de como você deve fazer isso, tá? Então, obedecendo aí as operações, né? Primeiro sempre tem que ser resolvida a potenciação e radiciação, depois na sequência a multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Então eu vou pegar um exemplo aqui primeiro sem parênteses, né? Falar rapidinho aí sobre a resolução dele e depois eu vou pegar o mesmo exemplo e vou adicionar alguns parênteses ou um parênteses aí para você ver como é que funciona isso, ok? Então vamos a ele. Bom, nesse exemplo aqui você pode notar, né, que eu tenho uma operação de divisão, outra de multiplicação, tenho essa exponenciação, adição, subtração, né? Procurei misturar um pouquinho de cada uma delas aqui para você ver como é que funciona. Bom, então seguindo a ordem matemática, né, eu precisaria fazer a potenciação, então eu continuaria com 5 dividido por 25, não faria essa conta, vezes 12,5 elevado a 2. Então eu preciso fazer essa conta aqui primeiro, né? Então eu vou lá na minha máquina, 12,5, dou Enter, 2 elevado, essa tecla aqui, ó, y elevado a x, ele faz o elevado, né? Então o y ele está utilizando 12,5 e o x é o último número, que é o que aparece aqui no seu visor da HP12C, tá? Apertei esse camarada aqui, ó, dá 156,25. Então eu volto aqui, vezes 156,25. Aí eu continuo aqui a expressão, né? 290,32 menos 42,58. Ok. Agora eu preciso resolver a multiplicação ou a divisão, depois adição e subtração. Como aqui eu tenho, né, uma divisão, uma multiplicação, você fala, qualquer uma eu posso fazer primeiro? Não. Né? Você pode escolher resolver primeiro você tem que levar em consideração que você tem que resolver como se você estivesse escrevendo, ou seja, você não pode fazer o 25 vezes 156,25. Você tem que começar aqui na ordem, né? 5 dividido por 25. Então vamos lá, passo a passo aqui, ó. 5 dividido por 25, 5 Enter, 25 divide, eu tenho 0,20 ou 0,2, né? 0,2. Aí 0,2 vezes 156,25 mais 290,32 menos 42,58, tá? Fazendo passo a passo aqui, lógico que você já poderia emendar a conta aí na calculadora e multiplicar, né, por 156,25 e já fazer a soma e a subtração, mas só para você entender aí passo a passo. Então, voltando lá na HP, eu tenho 0,20 que está aqui na tela já, eu nem preciso apagar ele, posso aproveitar, deixa eu dar um Enter aqui e vou multiplicar por 156,25, né? Aperto vezes 31,25. Então 31,25 mais os 290,32 menos o 42,58, tá? Então agora é só terminar a continha aqui, né? 31,25 mais 290,32 mais eu tenho o resultado de 321,57. Não preciso mexer nada aqui na HP, deixo o número aqui na tela da HP e já retiro 42,58. 42,58. Ok? Apertei o menos 278,99. Então essa conta dá 278,99. Ok? Então é assim que você tem que resolver quando você está utilizando você está resolvendo uma conta que tem várias funções, né, várias operações no meio, obedecendo aquela regra matemática, ela teria que ser resolvida dessa maneira para que ficasse correto, tá? Agora eu vou fazer uma pequena alteração aqui, vou acrescentar alguns parênteses para a gente entender melhor como é que funciona a resolução com parênteses no meio, ok? Então vamos lá. Então, continuando aqui, eu peguei o mesmo exemplo que nós acabamos de ver, só que eu adicionei agora um parênteses aqui, ó, entre o 25 vezes 12,5 elevado a 2. Então, lembra que no outro, por não ter esse parênteses, eu resolvi aqui
o 12,5 elevado a 2 primeiro, né? Agora eu coloquei um parênteses aqui e eu estou indicando que esse 25 tem que ser multiplicado primeiro pelo 12,5 elevado a 2, tá? E aí eu resolvo, né? Normalmente 5 divido. Então eu vou dividir o 5 pelo resultado, né, do 25 vezes 12,5 elevado a 2. Aqui muita gente pode lembrar de uma função lá do colégio, lá do ensino médio, que a tal da distributiva, né, 25 vezes 2, 12,2, aliás, 25 elevado a 2, né, 12,5 elevado a 2 e multiplicar os dois, né? Mas se você fizer 25 vezes 12,5 elevado a 2, vai dar na mesma, que é mais, eu acho mais simples. Então, indo lá na nossa calculadora, 25 vezes, né, 12,5, eu tenho o valor de 312,50, né? Então, vou voltar aqui para fazer passo a passo, para ficar mais fácil. 312,50. Então, parênteses já some, porque eu fiz a multiplicação, e aí eu tenho o elevado a 2 aqui. Eu vou copiar para ficar mais fácil. Elevado a 2, aí mais 290,32. Deixa eu tirar esse, ficou como sobrescrito, né? Deixa eu só consertar aqui para não ficar estranho aí para você olhar isso. Menos o 42,58, ok? Agora eu tenho que continuar aqui, né? 5 dividido por 312,50 elevado a 2. Então, voltando aqui na HP, eu já tenho ele aqui na tela, né? Já posso elevar direto aqui, que eu vou ter o resultado de 97.656,25. Então, eu venho aqui, 97.656,25, tá? Opa, deixa eu consertar, tem um igual aqui, é mais, né? Não igual. Mais 290,32 menos 42,58, ok? Agora eu vou dividir, né? 5 dividido por 97.656,25. Então, vou fazer a divisão de 5 dividido pelo 97.656,25. Vai dar um número bem pequenininho aqui, ó. 0,000512. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 casas 0, né, depois da vírgula. Então, voltando aqui, eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 512, né? Mais 290,32 menos 42,58. Agora basta eu resolver aqui a adição e a subtração e eu chego no resultado final. Então, voltando aqui na nossa calculadora, 290,32, vou somar, né? 290,32 e vou retirar o 42,58. Aí eu pego 42,58 menos, e aí eu tenho o valor de 247,74001512. Então, 247,74001512. Dois zeros, né? Dois zeros. Conferindo, tá? Então, essa simples diferença do parênteses, né, faz com que a conta já se altere totalmente, tá? Deixa eu dar um exemplo de como que funciona o parênteses aqui no Excel para você começar a entender a aplicação dele, né, numa conta convencional, né, o impacto que ele causa no resultado final, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no Excel como é que funciona. Vamos lá, pessoal, só para você ver que interessante como é que funciona aqui no Excel, e eu vou dar algumas dicas também para você saber utilizar corretamente nele para não ter problema, tá? Então, pegando, né, essa equação aqui, ó, a gente vai ver que o resultado tem que bater certinho com esse lá no Excel, tá? Então, eu tenho 5 dividido, ó. Aqui no Excel, vou começar aqui do cantinho, para você mostrar para ele que você tem que você quer que ele calcule, você tem que começar com o igual ou com o mais, tá? Normalmente se utiliza o igual, né, porque de repente pode começar com um número negativo, mas se você começar com menos também, ele vai entender que o primeiro número é negativo, tá? Então, o igual, né, 5. Aí o dividir, obrigatoriamente você tem que usar a barra, tá? Senão ele não vai entender que é divisão, não pode usar os dois pontos. Dois pontos ele não entende que é uma divisão, ok? E não dá espaço entre os números.
tá? Você não pode dar um espaço aqui, que senão ele vai dar erro, né? Ele vai ficar apontando o erro e ele não fala qual erro é, e aí você não vai conseguir saber que tipo de erro está acontecendo. Então, eu vou pegar aqui, ó, abro parênteses, 25, então 5 dividido, abro parênteses, 25 dividido por 12,5, né? Fecho parênteses. Aí eu vou elevar a 2, né? Então o elevado é o acento circunflexo, eu digito o acento e dou espaço, ele aparece, 2, aí mais 290,32 mais 290,32 menos o 42,58. Então aqui você está vendo que eu montei a fórmula inteira, né? Ele já, opa, eu tirei aqui, ele já calcula, né? Deixa eu dar um zoom aqui só para você ver como é que fica, né? Então eu tenho a fórmula toda digitada, ó, você vê que fica tudo muito apertado, espremido, né? Normalmente é por esse motivo que as pessoas acabam não entendendo, porque não dá para fazer contas assim no Excel, né? Então se você digitar alguma coisinha errada aqui, ó, se eu der um espaço aqui, ó, ele ainda aceitou. Eu pensei que ele ia dar um erro, ele ainda aceitou. Mas se, por exemplo, eu colocasse aqui no dividir, né, 2 pontos, ó, ele já vai me dar um erro, né? Então as pessoas ficam batendo, ele não avisa o que é, né? Exatamente. Está falando que tem um erro, mas ele não mostra exatamente o que é. E você tem que dar uma garimpada. E tem muita gente que não sabe desses detalhes e aí não consegue entender o porquê que está dando esse erro. Então, a hora que eu dou Enter aqui, ele está dando o mesmo resultado. Ah, professor, não está dando, está diferente. Ele está arredondando. Então, se eu aumentar as quantidades de casa aqui, ele acaba dando o resultado. Ele está arredondando aqui. O que eu fiz de diferente? 290,32, 42,58. 5 dividido por 25, 12,5. Ele tinha que ter batido esse resultado. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum erro de digitação meu. 42,58. 42,58, certinho. 290,32. Tá dando uma diferença grande. Não é possível. Vamos ver aqui o que acontece. 5 dividido. Ah, não. Não, 5. Opa. Aqui meu erro, né? Ó. É 25 vezes 12,5. Não dividido. Oh, não é possível, né? Tinha que bater isso aqui. Não pode dar diferente. Tá? Então ele dá 200, exatamente igual ao valor que nós calculamos manualmente, né? 247,74. 512. Tá? Então é isso, né? É bem fácil, você seguindo a regra dos parênteses. Qualquer conta que você precise que seja resolvida primeiro, antes, né, de ele mesmo, principalmente aqui no Excel, ele aplicar as regras matemáticas, né? Primeiro a exponenciação, radiciação, segundo multiplicação, divisão, e a terceira e última adição e subtração. Ele sempre segue essa ordem automaticamente. Você viu que eu não indiquei nada aqui, né? Eu simplesmente indiquei o parênteses que ele precisava resolver isso primeiro antes de fazer a exponenciação, né? Só isso, o resto ele já sabe, essa ordem da resolução, tirando os parênteses, ele já está programado. Então ele consegue resolver sozinho. Uma outra curiosidade aqui, deixa eu dar um zoom para ficar melhor de você enxergar, seria, deixa eu travar aqui para não ficar andando essa tela. Quando você quer fazer alguma exponenciação com um número negativo, por exemplo, 10, e eu quero elevar a menos 5. Então, 10, Enter, digito 5, e aqui na HP, ó, eu digito CHS. Ele troca o sinal aqui, ó, fica negativo. Tá? Então, eu dei o 10, Enter, o 5 negativo, e agora eu aperto o Y elevado a X. E aí ele faz uma conta com o exponencial negativo. Tá? Você tem que trocar o sinal aqui, né? Qualquer número. Se eu quisesse 3 elevado a menos 2, então 3, Enter 2, CHS, deixa negativo, elevado, ele faz isso. A mesma coisa seria no Excel. Tá? Se eu quisesse fazer 3 elevado, 3 elevado a menos 2, eu digito menos 2. Ele vai fazer a conta e vai dar exatamente igual, e vai dar exatamente igual lá na máquina. Deixa eu fazer novamente que estava fora de foco aqui, né? 3 elevado, voltando, né? Igual 3 elevado
a menos 2. Eu digito menos 2 e já dou Enter no Excel, ele já faz o cálculo, tá? Então, é bem simples. Se você tiver numa máquina científica, deixa eu abrir uma máquina científica aqui, só um minutinho. Se você quisesse resolver aqui na calculadora científica, eu abri a calculadora científica aqui do próprio Windows, né? Acho que você consegue enxergar ela bem aí. Então, se eu quisesse fazer o elevado a um número negativo, eu digitaria 3, o x elevado a y aqui, né? Dizendo que é uma exponenciação, tá vendo que ele apareceu aqui 3 e o circunflexo igual ao Excel elevado a 2. Só que o 2 é negativo, né? Você tem uma teclinha aí na científica que tem o sinal de mais e menos junto, ó, mais ou menos, tá? Aí você aperta ele que o 2 fica negativo, ó. E aí você dá igual e ele vai dar um 0, 111, uma dízima periódica, né? Isso aqui não tem fim. Dízima periódica é quando o número é infinito, né? Ele nunca termina, não dá um número redondo certinho. Redondo não, ou que termine, né, em algum ponto. Mas aí ele bate exatamente com o resultado nosso aqui do Excel e da calculadora HP12C, tá? Então, é isso. É dessa maneira que você tem que fazer as continhas aí, tudo certinho para funcionar, tá? Então, tomando cuidado sempre com parênteses, né? E prestando atenção, né? Quando você for fazer qualquer conta aqui no Excel, lembre-se, né, que tem que estar tudo junto. Então, eu quero dividir o 9 dividido por 3 mais 23, né? Então ele mesmo, e vezes 2. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai seguir a ordem matemática, ele vai fazer a divisão aqui, vai fazer a multiplicação aqui, depois ele vai dividir, né? Quando eu dou Enter, ele já dá a resolução disso. Ou seja, né, vamos ver se bate mesmo, ó. 9 dividido por 3, eu vou fazer aqui, ó. 9 dividido por 3, eu tenho um resultado. Depois aqui eu tenho 23 vezes 2, né? Aí eu vou pegar aqui e vou fazer 23 vezes 2, tá? Aí vou somar o 3 mais 46, vai dar os 49. Você viu que bateu, né? Então, aqui como não tem parênteses nenhum, ele já segue a regra da matemática sozinho. Então, ele faz essa conta e depois ele soma. Tá? Você viu que resolvendo separadamente, né, dá exatamente igual a conta sendo feita de uma tacada só. Assim como se eu quisesse agora, né, mudando aqui, ó, se eu quisesse ao invés de 9 dividido por 3 vezes 2, eu quisesse que ele fizesse antes da divisão, somasse o 3 mais o 23. Então ele vai fazer 3 mais 23 primeiro. Depois ele vai fazer 9 dividido por 26, né, que vai ser a soma, vezes 2. Ó. Então vamos ver se bate. Vai dar 0,69231. Vamos fazer por parte para conferir se está batendo. Ó. Então, vou resolver aqui dentro primeiro, né? Então 3 mais 23, vou fazer aqui, ó. 3 mais 23. Dá para fazer de cabeça, né? 26. Aí o que ele está fazendo aqui, ó? Agora ele vai seguir a ordem da escrita, né? Ele vai fazer 9 dividido por 26, tá? Aí eu venho aqui, deixa eu dar uma encurtada nessa linha. Ele vai pegar 9 dividido por 26. Aí eu tenho esse valor de 0,34615. Depois o que ele fez? Multiplicou por 2, né? Então eu vou pegar esse valor aqui e vou fazer multiplicado por 2. E aí eu tenho o valor de 0,62931. Você viu que bateu exatamente com esse que foi feito de uma vez só. E aqui a gente fez primeiro 3 mais 23, né, que é o que está aqui no parênteses. Depois eu vim aqui, peguei o 9 dividido pelo resultado, né? Então aqui 9 dividido pelo 26. E por último peguei o resultado, né, do 9 dividido por 26 e multipliquei por 2, deu 0,69231, que deu a mesma coisa aqui fazendo da maneira direta. Então você vê que fazendo dessa forma, ele acaba sempre, né, assumindo as regras matemáticas convencionais que foi explicado para vocês. E aí, se você quer alguma alteração, você precisa acabar encaixando os parênteses, né? Dá para fazer uma jogada legal aqui para você entender também, bacana. Ó, por exemplo, ele vai seguir aqui 9 dividido por
26, que ele vai resolver aqui. Mas e se eu quisesse que ele dividisse o 9 por todo esse resultado aqui, de 3 mais 23, e depois eu quero que o 26 seja multiplicado pelo 12. Aí eu preciso acrescentar mais um parênteses aqui no Excel, ó. Aí eu coloco mais esse parênteses. Então ele vai resolver o primeiro parênteses aqui dentro, 3 mais 23. Depois ele vai resolver o segundo parênteses, que é 26, né, a soma do 3 mais 23, multiplicar pelo 2. E aí ele vai fazer 9 dividido por 26 vezes 2, que vai dar 52, né? Opa, espera aí que eu dei um ESC aqui, perdi tudo, ó. Deixa eu acrescentar o parênteses, então o resultado já vai ser totalmente diferente, ó. 0,1738. Vamos ver se bate? Então o que ele está fazendo aqui, ó? 3 mais 23, certo? 3 mais 23, 3 mais 23, 26. Opa, apaguei. 3 mais 23, 26, certo? Aí ele está fazendo 26 vezes 2. Então eu vou pegar aqui o número 26 e vou multiplicar por 2. Ok, 52. Aí ele está pegando 9 e vai dividir pelo 52. Então vou pegar o 9 e dividir pelo resultado aqui anterior, que é o 52. E aí eu tenho o mesmo valor que eu teria, né, na função aqui. Aqui sumiu o parênteses novamente, perdão, deixa eu acrescentar ele. O mesmo resultado que eu teria, né, colocando os parênteses aqui. Então você vê que aqui no Excel, só de eu colocar e tirar parênteses, o resultado muda totalmente. Então quando você vai construir uma fórmula, você precisa saber o que você está fazendo, né? Então se eu quero que o 3 mais o 23 seja somado e multiplicado por 2, como o Excel está pensando na ordem da escrita, ele não vai resolver se você não indicar por parênteses. Então se eu tirar o parênteses aqui, ó, já muda totalmente o resultado, né? Ele vai fazer 3 mais 23, 26, ele vai fazer 9 dividido por 26 vezes 2. Só de ter mudado isso já dá totalmente outro resultado. Então a sacada aqui é prestar atenção, né? Eu estou dando uma dica legal aqui no Excel, que eu sempre incentivo vocês a utilizarem o Excel, né? Máquina de calcular já foi ensinado ali no começo do vídeo, então não muda nada, né? Mas aqui no Excel é importante você colocar essa ordem para saber, né? Porque aí você começa a desenvolver planilhas um pouco mais sofisticadas. Não vai ficar lá no 10, né? No 12, 6, 1. Aí eu quero somar tudo. Aí você vai lá e faz esse beabá. E normalmente as pessoas acabam não saindo disso do Excel, né? E o Excel é uma ferramenta muito importante, muito legal, muito utilizada. Então é bom você entender, né, essa metodologia aí dos parênteses para fazer um uso, uma aplicação legal disso aí na sua vida, pode ser pessoal e profissional principalmente, tá? Então é isso, e agradeço aí o prestígio do vídeo. Até a próxima.